Noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra de fé, de esperança, de amor para a sua vida, para as nossas vidas, para o nosso crescimento. E hoje eu quero dar início ao estudo bíblico, isso mesmo, o estudo bíblico, aonde falaremos acerca o tema é a Bíblia, o livro, a história, a mensagem. Vamos falar um pouco acerca deste maravilhoso livro, né, para a nossa edificação. E para início, abra aí a sua Bíblia, acompanha conosco no segundo livro de Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz-nos assim a palavra do Senhor: procura isto sim, vírgula, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vou ler novamente. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tu és um obreiro que não se envergonhe, que conhece a palavra de Deus? Então, queridos, o primeiro ponto nesse estudo, o primeiro ponto que nós devemos entendermos é o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro comum? A Bíblia é um livro normal? O que é a Bíblia? Vejamos que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é a revelação. Ela é uma revelação. Revelação de quem? Revelação de Deus. Para quem? Para com a humanidade. Então, a Bíblia é uma revelação de Deus no seu trato com a humanidade. E o seu autor? Quem é o autor da Bíblia? Seu autor é Deus. O próprio Deus é o autor. E quem é o intérprete da mesma? O Espírito Santo. Então a Bíblia, primeiro, ela é uma revelação de Deus. Seu autor é o próprio Deus. Seu intérprete, seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu assunto central, principal, é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, para que possamos ter um bom entendimento, devemos compreendermos isso, que a Bíblia, ela é a revelação de Deus para com a humanidade. Ele é o próprio autor e o real intérprete é o Espírito Santo, e o seu assunto central é a pessoa de Jesus Cristo. E então, segundo ponto, por que devemos estudar a Bíblia? Quais são as razões que devemos estudar a mesma? Podemos destacar algumas razões para que possamos estudar a Bíblia. Primeiro, porque ela ilumina o caminho para Deus. Vejamos, livro de Salmos, Salmos 119, Salmos 119, verso 105, 105 e 130. Salmo 119, verso 105, que diz:
tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Verso 130. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. A primeira razão por que devemos estudar a Bíblia é porque a Bíblia, ela ilumina o caminho para Deus. Há uma frase em que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é uma má interpretação. Só existe um caminho que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe outro caminho. É através da palavra de Deus. E a Bíblia, ela é uma lâmpada. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou apagar a luz onde eu estou para dar um exemplo aqui para vocês. Veja, eu apaguei a luz do meu quarto e eu estou no escuro, você não me vê e também eu não te vejo. Você não pode me ver porque eu estou no escuro. Assim é uma pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, pessoa que não conhece a palavra, mas quando ela conhece a palavra, começa a meditar na palavra, ela vai dando luz, ela vai clareando o nosso caminho, né? A palavra do Senhor, ela é lâmpada que ilumina. O propósito da luz é iluminar. Então, o propósito da Bíblia é iluminar os meus passos, né? Para que eu não venha a tropeçar, a cair. Essa é a primeira razão por que devemos estudar a Bíblia. A segunda razão por que devemos estudar a Bíblia é porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Esse é o segundo motivo por que nós devemos estudar a Bíblia, porque ela é o nosso alimento, ela é o nosso alimento onde vamos nos alimentar. Jeremias capítulo 15, livro do profeta Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz-nos assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Portanto, teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Então, o segundo motivo por que devemos estudar a Bíblia é porque ela é o nosso alimento. 1 Pedro, carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, que vai nos dizer: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Então, devemos ler constantemente a Bíblia. Devemos estudar a Bíblia porque ela é o nosso alimento. Imagine você ficar sem comer, sem almoçar, sem jantar, sem lanchar. Você vai padecer, padeceremos. Mas quando nos alimentamos, nos fortalecemos. Porque nos alimentamos para não padecer. Assim é a palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual. Então, quando eu leio a Bíblia, eu me alimento, meu íntimo, meu espiritual, meu espírito se alimenta. O terceiro motivo por que devemos estudar a Bíblia,
porque ela é o instrumento que o Espírito usa na sua operação. Ela é um instrumento onde o Espírito Santo a utiliza para operar. Efésios, livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17 diz-nos assim: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo utiliza a palavra para trabalhar nas nossas vidas. Então, quando eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhando em mim. Como terceiro ponto, como devemos estudar a Bíblia? Dentre as muitas razões, podemos citar algumas. Primeiro, lendo-a diariamente. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Deuteronômio, livro de Deuteronômio capítulo 17, versículo 19. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da lei, da Torá, bem como todos os seus mandamentos. Então, devemos nos alimentar, devemos estudar a Bíblia lendo-a diariamente, meditando nela, né? Segundo, porque devemos estudar a Bíblia? Lendo-a, conhecendo o seu autor, que é o próprio Deus. Assim sendo, ele mesmo nos-la revelará. Então devemos conhecer o autor. E como vamos conhecer? Lendo a Bíblia, pois ela vai falar sobre ele, né? Terceiro, lendo-a, orando. Orando a palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu devo orar a palavra, lendo a palavra. Salmo 119, voltemos lá no Salmo 119, é o livro da Bíblia. Salmo 119, verso 18, diz: abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam de tua lei. Esse verso é muito forte, muito interessante. Vai dizer: abre os meus olhos. O salmista está pedindo para que o Senhor abra os olhos dele, quais olhos espirituais, para que veja, para que compreenda, para que entenda as maravilhas que resultam da lei, da palavra de Deus. Então, quando nós lemos, devemos ler orando, orar a palavra. Por isso vai trazer edificação para a nossa vida. Quarto ponto, quais são as condições para entendermos a Bíblia? Quais são as condições? Primeiro, crer, sem duvidar no que ela ensina. Eu devo crer no que a Bíblia diz. Ler a palavra, crendo, sem nenhuma dúvida, sem nenhum pingo de dúvida. Crer piamente no que tudo que está escrito nela. Eu devo crer sem essa dúvida, porque a dúvida, ela é um empecilho à compreensão das Escrituras. Veja, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24.
Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 24, versículo 21 em diante, que diz, do 21 ao 25, que diz: E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, portanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse episódio é um momento que Jesus surge no caminho de Emaús. Então, devemos crer no que a Bíblia ensina, acreditar de fato, sem um pingo de dúvida. Segundo, ler com prazer e com fome de aprender as coisas de Deus. Provérbios capítulo 2. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 3 ao 5, que diz: E se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Lê com prazer a palavra, meditar dia e noite na palavra. O prazer deve estar na lei do Senhor, e nessa lei devemos meditar dia e noite, ter fome pela palavra, ter prazer em conhecer o Senhor através da leitura da palavra. Terceiro ponto, ter crescimento espiritual. Criancinha só pode comer coisas leves. É pelo crescimento que elas ingressam no mundo dos adultos. Nossa compreensão da Bíblia depende do nosso crescimento espiritual, da nossa intimidade com o Senhor. Devemos crescer. Então, quando eu leio mais a Bíblia, mais eu vou crescendo, dia após dia. Quarto ponto, ser humilde. Deus revela seus segredos aos humildes. Mateus capítulo 11, versículo 25. Quando chove, os terrenos que primeiro recebem água são os mais baixos. Galhos com mais frutos se baixam mais. Quinto ponto, está disposto a obedecer à vontade revelada. Eu devo ler e estar disposto a obedecer o que está escrito, né? Obedecer aos mandamentos, obedecer às ordenanças do Senhor. Sexto, ser cheio do Espírito Santo. Evite os extremos, não só o fanatismo, mas também o formalismo. Ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que acontece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sétimo, participar de reuniões de estudo bíblico, onde ministram aqueles que Deus colocou na sua igreja para ensinar. A uns ele manda pregar, a outros manda ensinar. O evangelho não é somente ide e pregai,
mas também ide e ensinai. Não simplesmente pregar, mas ensinar, expondo, explicando detalhadamente a Bíblia. Muitas vezes nós somos muito vagos no conhecimento, mas nós devemos entender, nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Observações quanto ao estudo da Bíblia. Primeiro, conhecemos a Deus não primeiramente estudando a Bíblia, mas amando de fato, amar o Senhor. Segundo, a Bíblia é destinada à mente para ser entendida, compreendida e ao coração. Então, a Bíblia ela é tanto destinada à mente humana para compreender, para entender o que está sendo escrito, falado, e ao coração para ser amada. É nulo o conhecimento espiritual sem fé. Hebreus capítulo 2, para encerrarmos esse nosso estudo, Hebreus capítulo 2, 4, Hebreus 4. Capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhado de fé por aqueles que a ouviram. Então, devemos ler a Bíblia com fé, crendo, acreditando naquilo que está sendo transmitido, para que possamos viver essas verdades. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. A todos aqueles que se aproximam de Deus, primeiro deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, este é alguns pontos. Primeiro estudo, aos contatos de estudo, onde vamos estar falando sobre a Bíblia, né? Recapitulando alguns conceitos aqui. Primeiro, que a Bíblia ela é a revelação de Deus. Eu disse que a Bíblia é a revelação de Deus no seu trato com a humanidade. Seu autor é o próprio Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, seu assunto central é a pessoa de Jesus Cristo. Porque devemos estudar a Bíblia? Primeiro, porque ela ilumina o caminho para Deus. Segundo, porque ela é o alimento espiritual para o crescimento de todos. Terceiro, porque ela é o instrumento que o Espírito utiliza na sua operação. Porque ela edifica a nossa vida. Como devemos a estudar? Primeiro, lendo diariamente. Segundo, lendo, conhecendo o seu autor. Terceiro, lendo, orando. Quais são as condições para compreendermos condições para entendermos a Bíblia? Primeiro, crer sem duvidar, acreditando no que ela ensina. Segundo, ler com prazer e com fome de aprender as coisas de Deus. Ter crescimento espiritual, crescer diariamente. Como diz Osés, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ser humilde, né? Estar disposto a obedecer. Não basta simplesmente conhecer, mas devemos estar disposto a obedecer. Ser cheio do Espírito Santo é um requisito. E participar de reuniões de estudo bíblico, né? Conhecer, nos aproximar, nos aprofundar, fazer a nossa parte, né? Então, meus queridos irmãos, essa é a primeira parte do nosso estudo. Esteja
nos acompanhando e nós estaremos falando mais sobre esse assunto. Depois é onde eu parei. Então, paramos no sexto ponto, sexto ponto, desculpa, onde vamos falar sobre a história e estrutura da Bíblia. História e estrutura da Bíblia. Então, até o próximo vídeo. E nosso propósito é de crescimento, até mesmo para o nosso próprio conhecimento e para a nossa edificação. Esteja nos acompanhando e que Deus venha falar conosco através deste estudo bíblico, né, que vai trazer edificação para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.